Oh, aleluia, levante as suas mãos aos céus, queridos. Que ambiente poderoso de adoração, que ambiente propício para que a glória do Senhor se manifeste e para que milagres extraordinários aconteçam em nome de Jesus. Nós estamos num tempo muito importante, muito profético, muito especial. Nós estamos vivendo um tempo novo, onde o Senhor está nos colocando para viver uma nova dimensão. Por isso, queridos, nesta certeza, eu quero convidar você com as mãos levantadas aos céus, a declarar palavras de elogio ao nosso Deus, a dizer que você o ama, que você o adora, a entregar novamente o teu coração a Ele. Eu não sei como você entrou aqui nesta tarde, eu não sei como você chegou aqui para celebrar este culto, mas eu tenho certeza, o Deus que opera maravilhas, o Deus que opera milagres, o Deus que não conhece impossíveis, está aqui nesta tarde para tocar você, para operar sobre a tua vida, para manifestar a glória dele sobre a tua casa, sobre a tua família. Por isso, o adore, exaltando o seu nome, porque milagres poderosos já estão sendo liberados sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, como a Bispa Valéria cantou aqui, nós cantamos também, aleluia, aleluia, aleluia. Glória seja dada ao teu nome, ó Rei das nações, ó Leão da tribo de Judá, resplandecente estrela da manhã. Nós te amamos e nós te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Se você o adora, se você o ama, dê a Ele uma poderosa salva de palmas em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pode tomar o teu assento. Louvado seja o nome do Senhor. Quero mais uma vez cumprimentar a igreja que está aqui presencialmente. Também cumprimento a igreja virtual que nos acompanha nesta tarde, nesta sexta-feira extraordinária, início das festividades de aniversário da nossa igreja, da Igreja Eterna Aliança. Tempo muito especial, queridos. O sentimento que habita em nosso coração é de uma gratidão poderosa, aleluia, é de muita alegria na presença do Senhor, é o nosso espírito jubilando na presença do Senhor, com a convicção de que um tempo novo está proposto sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Tantos que estão aqui presencialmente, como também os que nos acompanham através das redes sociais, você tem a oportunidade, vou dar um minutinho, para você pegar o seu celular, compartilhar o link deste culto, compartilhar com seus amigos do WhatsApp, com as suas listas de transmissão, com os grupos ao qual você está inserido, porque eu tenho certeza que a glória de Deus alcançará muitas vidas e nós seremos instrumentos para isso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode fazer isso? Vamos lá? Vamos lá, um minutinho para que você possa fazer isso, compartilhar essa transmissão. Hoje nós temos a facilidade de estarmos aqui na Rua Carlos Gomes, mas podermos transmitir para o mundo inteiro. Neste exato momento, pessoas do Japão podem estar nos assistindo, pessoas em Portugal podem estar nos assistindo, pessoas nos Estados Unidos podem estar nos assistindo. Neste exato momento, a glória de Deus pode tocar o mundo inteiro, basta que existam instrumentos para que isso aconteça, e você pode ser um instrumento para veicular a glória do Senhor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, tempo novo, uma nova estação está proposta sobre as nossas vidas. Como falei aqui, já mencionei mais que uma vez, estamos muito felizes, e eu quero convidar você para compartilhar esta alegria também, em nome de Jesus. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: feliz aniversário. Diga para essa pessoa: se prepare para viver uma dimensão ainda mais extraordinária, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Por gentileza, abra no livro de Josué, capítulo de número 1. Este ano nós falamos tanto sobre o Josué, né? Ano apostólico de Josué.
E eu quero mais uma vez usar o capítulo 1 do livro de Josué para nós compartilharmos algumas verdades em nome de Jesus. A partir do versículo de número 1, diz assim o texto: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu, todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Obrigado, Rô. Por onde quer que andares, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa esse início do livro de Josué. A Bíblia diz que Deus havia libertado o seu povo com mão forte das garras de Faraó. Deus usa Moisés para operar maravilhas poderosas. Deus chamou Moisés e Moisés se dispôs. Moisés foi até Faraó e de uma forma tão extraordinária, o Senhor libertou o seu povo. Aproximadamente 600 mil homens, estima-se que caminhando no deserto haviam aproximadamente 2 milhões de pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Imagina só, Moisés conduzindo essa multidão toda, um percurso de 40 dias, eles demoram 40 anos, perambulando no deserto, caminhando no deserto, um desafio tremendo. E a Bíblia diz então que num determinado momento, quando chega próximo a uma campina, Deus revela a Moisés que ele não entraria na terra prometida. Deus então, ele recolhe Moisés, sepulta Moisés, ninguém encontra o corpo de Moisés. E agora nós estamos justamente entrando nesse cenário, quando Deus, após a morte de Moisés, chama Josué para viver um tempo novo. Diga, um tempo novo. Uma nova estação. Ah, queridos. Respirando fundo, é justamente isso que eu sinto no meu espírito. Que o Senhor está nos chamando para entrarmos para uma nova estação. Que o Senhor está nos chamando para entrarmos para uma nova dimensão. Que o Senhor está nos chamando para esquecermos tudo que passou e para mergulharmos de cabeça nessa nova estação que o Senhor nos propõe. Deus então chama Josué, traz esse relato que nós acabamos de ler aqui, do versículo 1 ao versículo de número 9 do capítulo 1 de Josué, propondo a Josué um tempo novo, propondo àquele povo uma nova estação. Mas eu quero dizer, queridos, que uma nova estação carrega consigo algumas peculiaridades. Em primeiro lugar, uma nova estação, um tempo novo, carrega consigo restituição. E nós estamos aqui, vivendo um tempo de restituição nas sextas-feiras à tarde, sim ou não? Um tempo novo carrega consigo restituição, bênçãos, novas oportunidades. Diga isso, diga novas oportunidades. Portas que se abrem,
bênçãos poderosas, experiências com o Senhor. Um tempo novo, uma nova estação, carrega consigo tantas coisas boas, mas eu quero te dizer que também um tempo novo carrega consigo desafios. Existem desafios que nós enfrentaremos e que nós precisamos estarmos preparados para enfrentar esses desafios. Que nós precisamos nos posicionar à altura, como um povo profético, como um povo que caminha triunfante na face da terra. Eu e você estamos entrando para um novo tempo, onde nós vamos desfrutar de tudo de bom que esse tempo tem para dar para as nossas vidas. Mas nós precisamos entender que os desafios acontecerão e que nós precisamos nos posicionar corretamente diante dos desafios para vivermos a plenitude desse tempo, em nome de Jesus. A Bíblia diz, queridos, que Deus chama Moisés, e Moisés tinha um desafio, porque Josué tinha um desafio, quando Moisés morre, nas campinas de Moabe, ele estava de frente para a terra prometida, mas ele precisava atravessar o Jordão. Havia uma barreira líquida, a qual eles precisariam atravessar. Josué já começa entrando para essa nova estação, vivendo um desafio muito poderoso. Não era fácil atravessar o Jordão. Hoje o Jordão é menorzinho. A gente vê as fotos do Jordão hoje, ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas terei, e em nome de Jesus será desse ano para o próximo. Mas a bispa pode falar, esteve lá no Jordão? Hoje o Jordão, as pessoas vão lá, se batizam, né? Tem lugares que é fácil a travessia, mas estamos falando de um rio que na época era um rio muito poderoso, muito grande, o desafio era muito grande, e Deus chama Josué para conduzir aquele povo, atravessar o Jordão e tomar posse da terra prometida. Eu quero compartilhar com vocês alguns posicionamentos que o Senhor colocou no meu coração aqui, que é imprescindível nós entendermos para viver o tempo que nós estamos entrando, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, olha só, versículo de número 2, diz assim: Moisés, meu servo, é morto. O que Deus estava falando para Josué? Um tempo acabou. Eu levantei Moisés, Josué, dei direções para ele, falei com Moisés, Moisés se dispôs, conduziu o meu povo. Todavia, Josué, Moisés morreu, Moisés está morto. Ou seja, é um tempo novo, e para que esse tempo aconteça, eu preciso contar com você. Queridos, preste atenção, para nós desfrutarmos daquilo que Deus tem para as nossas vidas a partir deste momento, como igreja Eterna Aliança, como tempo novo, nós precisamos identificar, nós precisamos entender as estações espirituais e entender que Deus está nos conduzindo a um tempo novo. E preste atenção no que eu vou te falar. Uma nova estação requer uma roupagem diferente. Eu acho muito interessante quando a gente começa a acompanhar pessoas que trabalham na área da moda, e essas pessoas, elas são uma espécie de profetas do mundo secular. Por quê? Porque elas estão sempre à frente do tempo. É ou não é? Alguém trabalha com moda aqui? Não? Quando nós estamos entrando na primavera, a pessoa que fabrica roupa, que trabalha com moda, já está produzindo para o inverno. É ou não é? Nós não podemos entrar no inverno com a mesma roupa do verão. Nós não podemos entrar para a primavera com a mesma roupagem do inverno. É preciso um posicionamento diferente. Quando nós falamos de um tempo novo, de uma nova estação, nós precisamos entender que atitudes precisam ser mudadas, aperfeiçoadas, transformadas. Precisamos melhorar, nós precisamos nos ajustar ao tempo, à estação a qual o Senhor está nos propondo. Josué até então era um auxiliar de Moisés. Josué até então, ele ficava
né, por trás de Moisés, à espreita, acompanhando, intercedendo, na retaguarda. Mas agora o posicionamento para uma nova estação precisava ser um posicionamento diferente. Por isso Deus olhou para ele e disse assim: ei Josué, Moisés morreu, agora o negócio é contigo. Queridos, nós precisamos aprender a nos posicionar corretamente. Findou um tempo. O tempo dessa estação que nós vivemos, que foi uma estação poderosa. Estamos aqui praticamente comemorando 1 ano da igreja aqui nesse templo, né? E olha só que coisa interessante, estamos falando sobre uma nova roupagem. Quantos perceberam aqui fisicamente as mudanças que está acontecendo na igreja? Tudo isso, queridos, é para deixar a igreja bonita, mas também é nos posicionando para um tempo novo, a qual nós vamos desfrutar de experiências ainda mais poderosas da parte de Deus. Nós precisamos deixar o ranço, precisa deixar a preguiça espiritual, o desânimo espiritual. Precisamos mergulhar de cabeça na presença de Deus. Precisamos sair desse culto com o seguinte pensamento: Senhor, até agora, eu fui um crente que não lia a Bíblia direito, eu fui um crente que não orava direito, até agora, fazendo tudo que eu fiz, eu consegui chegar até aqui. Mas para caminhar lá para frente, tem que ter uma mudança de atitude. E a partir de hoje, Senhor, hoje não é dia 31 de dezembro, porque as pessoas tendem, a fazer dessa data, está acabando um ano, vamos entrar, o ano não é o culto da virada, cronologicamente falando, mas é o culto da nossa virada espiritual. E você pode fazer uma autoanálise aí da sua vida? Quanto tempo você tem orado, lido a palavra de Deus, buscado a presença do Senhor? Como tem sido a sua vida espiritual? O Senhor nos convida para mergulharmos de cabeça e entrar num novo posicionamento, porque experiências ainda mais poderosas estão reservadas nas nossas vidas em nome de Jesus. Uma nova estação requer uma nova roupagem. Aquele povo que murmurava, o povo difícil, o próprio Deus, num determinado momento, falou: Moisés, deixa eu acabar com tudo. Moisés intercedeu por aquele povo murmurento, que não agradecia nada, ingrato, posicionamentos completamente equivocados, e Deus está propondo um tempo novo, e para vivermos o tempo novo nós precisamos ajustar o nosso posicionamento, melhorar a nossa roupagem. Ei, deixa a roupa velha aqui nesta tarde, e se revista do novo de Deus, porque a Bíblia diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se você recebe este tempo novo, levante as suas mãos e fala: Jesus, eu recebo este tempo novo, em nome de Jesus. Eu troco a minha roupagem. Eu entendo, Senhor, que o que me trouxe até aqui não é suficiente para me levar adiante. Eu entendo, Senhor, e eu mudo a minha roupagem, em nome de Jesus. Glória a Deus, aplauda Jesus. Coisa tremenda. Em segundo lugar, olha só, diz assim ainda no versículo 2: passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Eu anotei aqui: é preciso tirar os olhos da crise e saber que o Senhor está no controle de tudo. Queridos, quando Deus fez essa proposta a Josué, se Josué olhasse com os olhos naturais para o Jordão, ele ia falar assim: gente, vamos construir aqui, cada um constrói aí a sua tenda e é aqui que nós vamos ficar. Porque humanamente falando, é impossível nós atravessarmos o Jordão. Não tem como passar com 2 milhões de pessoas nadando esse Jordão. Homens, mulheres, crianças, velhos, recém-nascidos. Havia uma impossibilidade, havia uma dificuldade, havia um desafio.
E como nós já falamos aqui, queridos, um tempo novo traz muita coisa boa, mas também trazem os desafios. E os desafios não podem limitar a nossa conquista. Os desafios não podem ser impedimentos para nós conquistarmos. Eu estava conversando a semana passada com uma discípula, e ela falava assim: pastor, existem tantas promessas em relação a tantas áreas da minha vida, mas em algumas áreas, pastor, eu não vejo possibilidade nenhuma. Eu falei: glória a Deus, porque é justamente isso. Quando o Senhor nos propõe um tempo novo, e desafios aparecem, queridos, nós precisamos nos colocar na dependência de Deus, sabendo que Ele é infinitamente poderoso para nos arrancar da crise, dos desafios, para nos fazer atravessar o Jordão. Eu não sei qual é a crise que você está atravessando, talvez a sua impossibilidade seja na área da saúde, familiar, na área econômica, profissional, ministerial, eu não sei, mas eu sei que Deus tem promessa nas nossas vidas, e se Ele prometeu e nós nos colocarmos à altura, a promessa se cumprirá, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, em nome de Jesus. Deus é fiel e poderoso. A Bíblia diz que segundo a sua riqueza em glória, Ele supre todas as nossas necessidades, não é segundo as nossas condições humanas. E nós precisamos entender isso, queridos, porque aqui na igreja a gente entende, mas muitas vezes no dia a dia, quantos crentes a gente aconselha e acompanha, e a pessoa está passando por uma impossibilidade, ela procurou o médico, ela foi na farmácia, ela foi na homeopatia, é isso? Homeopatia, ela manipulou um remédio, ela fez tantas coisas, mas não orou a Deus. E diante dos desafios que são propostos, porque a vida não acontece num parque de diversões e nem num resort 5 estrelas. O palco da vida, ele acontece num ambiente onde as crises e dificuldades são comuns. Agora, a diferença é a forma como nós nos posicionamos diante da crise, para vivermos a restituição. Precisamos depender do Senhor. As crises, as impossibilidades, os desafios, eles não existem para nos fazer sucumbir, para nos fazer sermos envergonhados, mas é para nós atravessarmos e cantarmos o hino de vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tudo que nós precisamos já está em nossas mãos. Preste atenção, queridos. Tudo que nós precisamos já está em nossa mão. Eu me recordo quando Deus prometeu a Abraão que ele entraria numa terra boa que mana leite e mel. E quando Abraão chegou na terra, o que ele encontrou foi fome. A terra estava destruída, havia fome na terra. Mas Deus não tinha prometido que Abraão herdaria uma terra boa que mana leite e mel, mas tinha fome na terra. E aí a gente vai lá para o livro de Cantares, capítulo 4, se eu não me engano é o versículo de número 12, onde a Bíblia diz assim: leite e mel estão debaixo da sua língua, noiva minha. Preste atenção, o leite e o mel que vai manar na terra, não está na terra, está debaixo da sua língua. E quando você chega diante da crise, diante dos desafios, e começa a liberar o leite e o mel que está debaixo da sua língua, a crise acaba, o Jordão se abre e nós passamos com os pés enxutos. Mas precisamos entender que o leite e o mel não está na terra, que o mistério não está no lugar, o mistério está sobre nós. Nós temos autoridade, nós temos a palavra de vida. Está escrito Provérbios 18 e 21, a vida e a morte está no poder da língua, e quem a ama comerá do seu fruto. Eu e você temos leite e mel debaixo da nossa língua, eu e você temos a palavra de autoridade debaixo da nossa língua. Aconselhando uma pessoa, ela falou: pastor, mas olha, eu chego em casa e a minha casa está só o sangue do cordeiro, o meu marido bebe cachaça, o meu filho está nas drogas, eu não consigo, pastor, a vontade que eu tenho é de lavar as mãos e de não fazer mais nada. Eu disse: leite e mel está debaixo da sua língua.
Ao invés de murmurar quando você chegar na sua casa e olhar o cenário atual, olha com olhos proféticos. Veja como Deus vê. E começa a liberar: meu marido é uma bênção. O meu marido estará comigo servindo a Deus. O meu filho não foi criado para a perdição. É como flechas das mãos do arqueiro. O meu filho é uma bênção. A minha casa é uma bênção. E sabe o que acontece? A casa dessa pessoa é transformada, porque ela está liberando o leite e o mel. Mas o crente que não entende isso, ele vive num círculo de murmuração e de questionamentos, e de interrogar Deus, e de murmurar e de chorar, ao invés de liberar o leite e o mel que está debaixo da sua língua. Ei, as crises existem, sim existem. Eu não estou profetizando crise na vida de ninguém. Eu estou te dizendo que o que está debaixo da sua língua é mais poderoso do que a crise que você vai enfrentar. De que o Deus que chamou você para vencer a crise, Ele não errou, não mentiu. É com você mesmo, e é através de você que essa crise vai cair por terra, em nome de Jesus. Ei, um tempo novo está proposto. Ei, uma nova estação está proposta. Comece a perceber a autoridade que há sobre a tua vida. Aonde você passar, os demônios vão ter que pular para outra calçada. Porque eu vejo uma autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Neste tempo novo será um tempo de muita experiência. Não se assuste se você estiver passando e demônios manifestarem. Se você estiver passando por um determinado lugar e alguém manifestar demônio, devido à autoridade que está sobre a tua vida, porque o leite e o mel está debaixo da tua língua. O poder de Deus está sobre nós. Vamos relembrar aqui? Primeiro lugar, é preciso entender as estações espirituais. Nós estamos entrando para um novo tempo e precisamos de uma nova roupagem. Em segundo lugar, é preciso tirar os olhos do Jordão, é preciso tirar os olhos da crise, e não ficar focado na crise, não ficar olhando para o problema. Eleva os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? Do monte? O monte é o desafio, o monte é a crise, o monte é o problema que nós temos que enfrentar. Mas o salmista diz: o meu socorro não vem do monte, o meu socorro vem do Senhor. Por maior que seja o monte, maior ainda é o Deus que me chamou para viver a promessa. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Dê uma poderosa salva de palmas para Jesus aí. Em terceiro lugar, olha só, versículo 2 ainda, estamos só no versículo 2 ainda. Diz assim, ó: meu servo Moisés está morto. Algumas versões dizem assim: dispõe-te. Esta versão diz assim: levanta-te. Alguém tem outra versão? Ninguém abriu. Essa versão aqui fala levanta-te. Mas eu estava estudando em uma que diz dispõe-te. Preste atenção, ó. A vitória vem do Senhor, mas nós somos os agentes pelo qual Deus usará. Queridos, o que é avivamento? Nós clamamos por um avivamento. Mas avivamento não é quando Deus fala. Quando Deus fala é apenas uma primeira parte. Avivamento acontece quando Deus fala e nós respondemos à altura do que Ele falou. Deus não responde perguntas, Ele responde respostas. Na sua resposta ao que você está ouvindo, Deus vai responder com poder. Como assim, pastor? Deus chamou Moisés para libertar o povo. O avivamento aconteceu? Não. Deus chamou: Moisés, eu quero te usar, você será o libertador do meu povo. A princípio Moisés começou a questionar: Senhor, mas justo eu? Sou pesado de palavras, não sei nem o que eu vou dizer para Faraó. Como é que eu vou chegar lá, Senhor? Eu não posso fazer isso. Perceba que é apenas uma retaguarda, o avivamento não aconteceu. Mas quando Moisés falou assim: eis-me aqui, envia-me a mim, e foi até Faraó, o avivamento aconteceu. Deus chamou Noé. O
povo seria destruído. Deus queria poupar a humanidade através de Noé. Deus chamou aquele homem e falou: Noé, você vai construir uma arca, porque eu vou acabar com tudo através de uma chuva, de um dilúvio. O avivamento aconteceu? Não. A Bíblia diz que durante 100 anos, isso me atrai muito na vida de Noé. Deus falou com ele uma vez única, bispa. E depois 100 anos, Deus não falou mais nada com Noé. Mais nada, nada. Pode imaginar? Quando se passaram 20 anos depois que Deus falou, será que Noé não falou assim: caramba, será mesmo que aquela experiência foi real? Será que não era coisa da minha cabeça, não? Porque tem crente na igreja que é assim. Deus levanta um profeta, fala alguma coisa, se não levantar no culto seguinte, a pessoa abandona a promessa. Noé não, ele permaneceu firme, 100 anos, construindo um barco num tempo que nunca havia chovido na terra. A Bíblia diz que um vapor subia da terra e irrigava a agricultura. Nem chuva existia. E aquele homem, contra tudo e contra todos, construiu uma embarcação, respondeu à altura, e depois o dilúvio veio e o avivamento aconteceu. Perceba que o avivamento só aconteceu na resposta de Noé. E tantos outros, queridos. Deus sempre agiu assim. Quando Deus quer fazer alguma coisa na terra, Ele usa pessoas. É a forma que Ele escolheu. Ele poderia estralar os dedos e aconteceria. Ele poderia, somente com o poder da sua palavra, declarar: assim será e será feito. Mas não, Deus escolheu para que a glória dele se manifeste na terra. Ele escolheu vidas, ele escolheu pessoas. E ele diz assim, ó: ei, levanta-te, dispõe-te, coloque-se à altura daquilo que Deus está nos chamando para fazer. Nós estamos entrando para uma nova estação. Eu e você estamos entrando para este tempo novo. Mas preste atenção. Ficar apenas ouvindo o pastor pregar não vai te colocar para viver a plenitude do que Deus tem. É com você essa palavra. É comigo essa palavra. Levanta-te, Josué. Dispõe-te. Coloque-se à altura. A Bíblia diz que Deus envia Gabriel na terra. Ele visita uma mulher por nome de Maria. E diz assim: abençoada mulher, do seu ventre nascerá um menino, e o seu nome será Emanuel. Ela disse assim: como pode? Eu não sou casada, não me relaciono intimamente com meu noivo. Como isso pode acontecer? E a Bíblia diz que o anjo respondeu: o Espírito do Senhor te envolverá, a glória do Senhor descerá sobre ti, e tu conceberás e darás à luz a um filho. Aquela mulher poderia falar assim: tá louco? Como é que eu vou chegar para José e falar assim: ó, fui para um culto, estava ali num culto e agora voltei grávida? Para pensar, gente. Se não é loucura? A gente acha a história muito bonitinha, né? Mas para pensar. Eu imagino minha esposa saindo para ir para um culto. E depois volta e falando assim: ó, aconteceu algo. Eu falo: o que aconteceu? Estou grávida. Eu falo: mas como? Você foi para um culto? Imagina só, sua filha, nem casada é, vai para um culto e volta falando: pai, estou grávida. Maria poderia falar assim: anjo, não vai dar não. Eu não tenho como falar isso para José. As pessoas vão colocar em jogo a minha reputação. Porque é assim que é, queridos. Para nós vivermos o plano de Deus, a gente coloca em jogo até a nossa reputação. Muitos nos chamarão de loucos. Quantas pessoas olham para você e falam assim: você é um dizimista? Para de graça, meu. Num tempo em que as pessoas estão retendo, você está dando dinheiro, dízimo é para o pastor trocar de carro. Quantas pessoas te chamam de louco por causa disso? Mas é através de nós que o avivamento acontece. A Bíblia diz que Deus olhou para Josué e disse: levanta-te, dispõe-te, Josué. Não fica de cabeça baixa, levanta a cabeça,
Vai para cima, porque é através de você que a tua família será alcançada, que pessoas serão curadas, que vidas serão salvas, que pessoas serão transformadas, que os seus vizinhos serão libertos. É através de você. Isso é tremendo. Não é tremendo isso? Precisamos manter o foco naquilo que Deus está falando. Dispõe-te, levanta-te. Quantas vezes na sexta-feira você pensa assim: será que eu vou para o culto hoje? Vou deixar para a próxima. Levanta-te, dispõe-te. Não temos tempo a perder. É através de nós que Deus quer promover avivamento em nome de Jesus. Vamos correr aqui, porque não temos muito tempo. Em quarto lugar, ainda no versículo de número 2, diz assim, dispõe-te agora. Levanta-te, pois, agora. Não é depois, é agora. Nós precisamos aprender, queridos, que para que o avivamento aconteça, para entrarmos neste tempo novo, nós precisamos nos colocar à altura do que Deus nos chamou. É agora, não tem tempo a perder. O palco da vida não acontece num rascunho, que dá para você rascunhar e depois, deixa eu tentar aqui, né? Às vezes a gente vai preparar uma pregação, e aí a gente faz um esboço. Dá tempo de fazer esboço. Mas tem vez, como hoje, por exemplo, eu estava vindo para cá, o apóstolo me ligou e falou assim, é contigo. E eu vou falar o quê? Não dá, deixa para amanhã, é agora. É agora, estejamos preparados. Queridos, os discípulos que caminham comigo, eu sempre dou a eles a seguinte orientação: estejam preparados o tempo todo. Oportunidade, elas acontecem e às vezes não acontecem duas vezes. Se Deus te chamar agora para ir fazer uma visita para o seu vizinho, você está preparado? Você tem bagagem? Você orou? Leu a Bíblia? Está preparado? É agora. É agora. A gente precisa sair da inércia, deixar a procrastinação, entender que Deus nos chama para um tempo emergencial. Queridos, neste tempo que nós estamos aqui, agora 4 horas e 23 minutos, já estamos 1 hora e 23 minutos aqui neste culto. Milhares de pessoas morreram neste pequeno espaço de tempo. Não há tempo a perder, é agora. O teu vizinho precisa de ajuda, o teu familiar precisa de ajuda, e a Bíblia diz: dispõe-te agora, é agora. O que você está esperando para abrir uma célula na tua casa, para frequentar uma célula? O que você está esperando para se colocar à altura do que Deus está te chamando? Dispõe-te agora. É agora, queridos. Essa palavra não é para você, essa palavra é para nós, é para mim também. Existem situações que eu estava procrastinando, mas Deus está falando: dispõe-te agora. É agora. Somos nós, eu e você. Para nós Deus está falando. E para quem está acompanhando essa transmissão também. Dispõe-te agora, chega. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor, para de graça, para de inventar desculpa, dispõe-te agora, volta para o lugar de onde você não deveria ter saído. Hoje, não é amanhã não, é hoje. Semana passada eu estava na casa dos apóstolos, fui tomar um cafezinho com a apóstola, falei para ela assim, caí na bobagem de falar para ela assim, mãe, eu não lembro o que era que tinha para comer, mas era gostoso. Eu falei, eu vou comer isso aqui, estou comendo bastante, mas segunda-feira eu vou começar uma dieta. Ela, o quê? Segunda-feira? Para de graça, pastor. Para de se enganar. Você quer começar uma dieta? É agora. Põe esse prato de lado e começa agora. Porque o amanhã sempre vai existir, e é de segunda em segunda, é de depois em depois, é de tempo em tempo, e não lê a Bíblia, e não ora, e não busca, e não vai na célula, e não abre célula, e Deus vai falando, e Deus fala: dispõe-te agora. É nesse tempo. Glória a Deus, queridos.
escrevi aqui, sem desculpas, sem murmurações. O deserto já tinha enterrado 2 milhões de pessoas, e apenas 2 pessoas ainda restavam das que saíram no Egito. A procrastinação, a ingratidão, a murmuração, enterrou 2 milhões de pessoas no deserto. Só restaram 2, Josué e Caleb. Eu não quero morrer, queridos, sem que os planos do Senhor se cumpram na minha vida. Eu não quero morrer sem que todos os sonhos, tudo aquilo que Deus projetou em Salmo 139. Você sabia que existe uma biografia escrita da sua vida? Você sabia disso? Que a Bíblia diz que antes que os seus dias existem, Deus já escreveu todos eles. Você sabia que sobre você e sobre mim existe uma biografia? Sabe qual que a nossa oração tem que ser? Que tudo que está escrito acerca de nós, no Salmo 139, se cumpra. E para isso a gente precisa se dispor agora. Levanta-te. Todos os dias quando você abrir os seus olhos, fala: Senhor, eu quero ser como uma luva, a qual o Senhor coloque as suas mãos e leva para onde o Senhor quiser, em nome de Jesus. Em quinto lugar, olha só, versículo 3 e 4. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Preste atenção. Deus nos chamou, Deus nos ungiu, mas nós precisamos entender que existem limites demarcados para a nossa atuação. Como assim, pastor? Veja, queridos, desde o deserto do Líbano até o grande rio, ele está demarcando. Porque o teu espaço, ele precisa respeitar o espaço da pessoa que está do seu lado. Não todas as pessoas foram chamadas para fazer tudo. Não é porque dá certo na vida da bispa, que vai dar certo na minha vida. Quem já ouviu aqui algum culto de terça-feira que a bispa ministra o estudo? Alguém? Aqui, bastante gente, glória a Deus. Toda terça-feira, às 15 horas, nós temos o estudo. Existe sobre a vida dela uma unção de mestre. Ela mergulha em textos de uma forma profunda e dá muito certo. Mas eu não fui chamado com esse mesmo manto. Não é porque dá certo na vida dela que vai dar certo. Eu preciso respeitar os limites de atuação da minha chamada. Eu preciso respeitar os limites daquilo que Deus está falando comigo. E para a gente chegar mais longe, qual que é o segredo? Relacionamentos extraordinários, unidade. Por que nós, como igreja, chegamos mais longe? Porque eu respeito o espaço dela. E onde eu não posso ir, ela vai, mas nós somos um corpo. Qual a diferença dela ir e de eu ir? Nenhuma. Onde ela não pode chegar, eu posso. Tem coisa que ela não sabe que eu sei, tem coisa que eu não sei que ela sabe. E assim somos um corpo. Não é todo mundo que foi chamado para fazer tudo. E nós precisamos respeitar isso. Nós vemos muitas pessoas tropeçando, dizendo: aonde eu colocar os meus pés, Deus vai me dar. Como conquista, sim. Mas como igreja nós precisamos nos respeitar. Como igreja nós precisamos entender e caminhar, respeitando o que é precioso nela, o que é precioso em mim, o que é precioso em você. E juntos nós somos uma preciosidade. Isso é igreja. Esse é o mistério de viver como igreja. Saber respeitar os limites. Saber respeitar e andar e caminhar. E não entender que é demérito. Não adianta a bispa olhar para mim e falar assim: pastor, terça-feira eu não vou poder estar lá. Pode ministrar no meu lugar? Posso. Mas eu vou ministrar dentro daquilo que Deus deu para mim. Quantos acham admirável o apóstolo ministrando aqui? Oh, queridos. Tem vezes que eu olho e falo assim: meu Deus, se fosse eu ia estar com as amígdalas para fora ali. Eu não dou conta de ministrar como ele. Mas glória a Deus que eu não dou conta. E nem preciso dar. Né? Por quê?
Porque aonde ele não pode chegar, eu vou, a bispa vai, você vai, nós vamos. E como igreja, a gente funciona como um corpo ligado pelas juntas e medulas. Glória a Deus. Não é tremendo isso? Precisamos respeitar. Então, qual é a importância? E aqui nós conseguimos quebrar um espírito que tem atuado nesses tempos, dizendo: Deus está em todos os lugares, eu posso cultuar aqui na minha casa. Eu posso ficar aqui em casa. Sim, Deus está em todo lugar, querido. Deus está na biqueira, mas alguém já viu a glória de Deus se manifestando lá? Deus está no boteco. Alguém já viu a glória de Deus se manifestando lá? Não. É aqui que está a importância de nós sermos um corpo, de nós congregarmos como igreja. É aqui que está a importância de nós sermos um. É aqui que está a importância, porque existem limites que nós precisamos respeitar. E quando nós respeitamos esses limites e atuamos dentro daquilo que Deus nos colocou para atuar, a gente não precisa nem pescar, é o peixe que pula para dentro do barco. É o peixe que pula para dentro do barco. Acredite nisso, queridos. Respeite esses limites, respeite as individualidades, respeite, né, a visão da sua igreja local. Eu fiz aqui uma anotação muito interessante. Queridos, pessoas aqui na Igreja Eterna Aliança querem viver a plenitude do que Deus tem. Quantos querem isso? Viver tudo que Deus tem para você? Eu quero, eu sou o primeiro a levantar a mão. Eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Mas Deus nos deu uma visão. Deus nos deu uma estratégia de organização em células. Aí a pessoa está na Igreja Eterna Aliança, mas não quer participar de uma célula. Nós precisamos entender a importância de nos submetermos à visão que Deus nos deu como igreja. Glória a Deus, queridos. Estou batendo forte nisso porque eu percebi há um tempo atrás que existem muitas pessoas que ainda não estão em célula, e nós somos uma igreja em célula. A célula é uma bênção. É um lugar de discipulado, de crescimento, de amadurecimento. A célula é uma bênção. Se você ainda não está numa célula, ei, dispõe-te agora. Pastor, mas não tem nenhuma perto da minha casa. A sua casa pode ser uma célula. O pastor Cláudio lá está disponível. Abre a célula na sua casa e ele vai lá fazer a célula. Uma vez por semana, 1 hora só. Não é culto igual aqui na igreja, que às vezes demora 2 horas, 2 horas e meia. Não, na célula é 1 hora, 1h15, de uma ministração rápida, de um tempo extraordinário na presença de Deus. Se iria para Guarulhos? Com toda certeza. Vamos falar sobre isso. Tá? Com toda certeza. Nós faremos sim, em nome de Jesus. Porque sabe o que eu acredito? Não existe nada por acaso. Se você está aqui hoje e mora em Guarulhos, é porque Deus quer avivar Guarulhos. Amém? Eu acredito dessa forma. Deus não te trouxe aqui por acaso. Não é verdade? Concorda comigo ou não? Se Deus te trouxe aqui, nós somos uma igreja em célula, e você reside em Guarulhos, é porque Deus quer avivar Guarulhos. E nós precisamos nos dispor a isso. Em nome de Jesus. Amém? Em 6º lugar, estamos acabando, queridos. Olha só, versículo de número 6. Esforça-te e tende bom ânimo, ser forte e corajoso. Eu escrevi aqui, os desafios não podem nos desanimar. Deus insistiu aqui do versículo 1 ao versículo 9 com Josué. Algumas vezes Deus falou para ele ser forte, corajoso, não desanimar. Preste atenção, queridos. Certa vez, 1 Samuel, capítulo de número 30, a Bíblia diz que Davi, ele havia saído de Ziclag, entraram na cidade, saquearam, levaram mulheres e crianças. Quando eles voltam para Ziclag, aquele caos, tudo pegando fogo, família tinha sido sequestrada, não tinha mais ninguém na cidade, o povo começou a culpar Davi. A Bíblia diz que Davi se entristeceu e se angustiou. Mas no mesmo versículo 6 do capítulo 30, quando diz que Davi se entristeceu e se angustiou, a Bíblia diz:
E Davi se levantou, chorou na presença de Deus, buscou a face de Deus, e a Bíblia diz que houve restituição. Diante dos desafios, nós não podemos desanimar. Agora, preste atenção no que eu vou falar, queridos. Nós precisamos ter uma fé inteligente. Precisamos ter uma fé inteligente. Porque o ânimo não é Deus que nos dá. Preste atenção no que eu vou te falar, isso é importante. Não é Deus que vai te animar. O ânimo é obrigação nossa lutar por ele e mantê-lo aceso. Preste atenção nisso. Porque tem gente que fala assim: Senhor, me anima, Senhor. Eu não estou conseguindo. Me anima, quer espiritualizar, fazer cara de coitadinho, né? Fazer carinha de choro para Deus, por favor, me anima. Não, Deus não funciona assim. O ânimo não é Deus que nos dá. Jesus, ao se aproximar de alguém que precisava de cura, Jesus falava assim: levanta-te e tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Não é Jesus que deu o ânimo, é a pessoa que tem que ter o ânimo. Deus olhou para Josué aqui e falou assim, ó: não te desanimes. Esforça-te, Josué. Precisa ter ânimo, precisa ter esforço. Mas o esforço e o ânimo, nós precisamos nos esforçar. Ontem nós ficamos aqui, queridos, com uma equipe top, até 4 horas da manhã, pintando esse chão aqui. Hein, pastor Cláudio? Já pensou se a gente ajoelhasse aqui: Senhor, me dá ânimo? A gente ia deitar aqui no chão e ia dormir. Tem que ter esforço. Nós precisamos nos animar. E como a gente faz isso? Tendo uma vida ativa com o Espírito Santo, tendo uma vida em comunhão com o Senhor, lendo a palavra de Deus, alimentando a nossa fé, alimentando o nosso homem interior. É importantíssimo, queridos. Olha, eu vim para cá e eu ainda não almocei. Quando terminar esse culto, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ali no shopping comer um pouquinho, senão eu não aguento o culto da noite. E o teu espírito, como está? Se alimenta no domingo e na sexta-feira? Isso não é suficiente. Fica sem comer de hoje para a próxima sexta-feira. Você vai ver o que vai acontecer. Fica sem comer de hoje para domingo. Não precisa nem ser até a próxima sexta. Fica de hoje até domingo. Eita, que a cabeça vai doer. O corpo às vezes até parece que vai desmaiar. Dá uma fraqueza. Porque o nosso corpo precisa de alimento. O nosso espírito não é diferente. Agora tem gente que quer manter a tocha acesa para que o fogo não se apague, mas não alimenta o espírito. Não alimenta. Não lê a Bíblia, não tem intimidade com Deus, não congrega. A Bíblia diz, queridos, que Deus olhou para ele e disse: dispõe-te, esforça-te e tem de bom ânimo. Nós precisamos nos esforçar e manter o ânimo aceso em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E por fim, queridos, em 7º e último lugar, versículo de número 8. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. A Bíblia diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Para nós prevalecermos neste tempo que nós estamos entrando, a palavra do Senhor precisa estar em nós. Nós precisamos, aleluia, ter enfoque na palavra de Deus. Nós precisamos guiar a nossa vida pela palavra de Deus. Se a palavra de Deus estiver em nós, nós não desviaremos nem para a esquerda e nem para a direita. Para que a restituição aconteça, para que a glória de Deus se manifeste, nós precisamos nos manter firmados, centrados na palavra de Deus. Mergulhar na palavra de Deus. Não podemos nos desviar nem para a esquerda e nem para a direita. E assim nós vamos
viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É um tempo especial, é um tempo de manifestação, é um tempo poderoso, é um tempo que o Senhor está nos colocando para viver, mas precisamos ter os posicionamentos corretos. Vamos recordar aqui para encerrar? Glória a Deus, os posicionamentos. Em primeiro lugar, é preciso entender as estações espirituais e colocar a roupagem correta. Em segundo lugar, é preciso tirar os olhos da crise, do Jordão, e saber que o Senhor está no controle. Em terceiro lugar, a vitória vem do Senhor, mas somos nós, os agentes pelo qual Deus usa. Em quarto, é preciso se colocar à altura e corresponder às expectativas do céu. Em quinto lugar, precisamos respeitar os limites da nossa chamada. Em sexto lugar, é necessário mantermos-nos animados com a chama acesa. Sem coragem podemos ter a visão, mas não sairemos do lugar. E em sétimo e último lugar, é preciso entender que Deus está conosco. O Emanuel está conosco. Através da sua palavra, Deus é conosco. Coloque-se de pé, queridos. Deus é conosco. Emanuel é a junção de algumas palavras. Em, dentro, men, homem, el, Deus. Emanuel, Deus dentro do homem. Ei, o Emanuel está aqui, está aí. Basta você ativar, através da adoração, através de um coração quebrantado. O Espírito Santo está aí. Feche os seus olhos. O Espírito Santo está aí. O Emanuel está aí, o Deus conosco. Não o trate na terceira pessoa como se ele não estivesse aqui. Ele está aqui. Comece a dizer palavras de elogio a Ele. Comece a adorar o Emanuel. Comece a colocar esta unção para fora que já está dentro de você. Comece a liberar leite e mel, queridos, sobre as situações que estão desafiadoras na sua vida. Comece a liberar leite e mel. Comece a profetizar. Comece a liberar vida. Libere vida sobre a igreja, libere vida sobre a tua casa, libere vida sobre a tua família, libere vida sobre a tua vida econômica, libere vida sobre o teu ministério, libere o leite e o mel que está debaixo da tua língua agora. Faça isso agora. Enquanto você abre a tua boca, eu vejo cenários sendo transformados, eu vejo situações que estão sendo mudadas, eu vejo o Senhor operando através do abrir e fechar da tua boca. A autoridade de Deus está sobre a tua vida. Dispõe-te, Josué, dispõe-te, dispõe-te, mulher de Deus, dispõe-te, homem de Deus, dispõe-te. Na dispõe-te, em nome de Jesus. Sim, comece a profetizar, profetize. A vida e a morte estão debaixo da tua língua. Oh, eu sabia que tu vinha, Jesus. Eu sabia que tu vinha neste lugar. Emanuel, nós te amamos. Emanuel, nós te adoramos. Emanuel, nós te exaltamos. Emanuel, Emanuel, tu és Deus conosco. Tu és Deus conosco. Emanuel, 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 Deus dentro do homem, Deus dentro do homem. Nós te amamos, nós te exaltamos. Comece, ó Deus, a visitar as palavras que saem da boca desta pessoa. Comece a confirmar com sinais, prodígios e maravilhas. Comece a liberar o sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Se porventura alguém entrou aqui enfermo, eu libero o leite e o mel e declaro vida, declaro saúde, declaro que toda enfermidade caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus.
Se alguém entrou aqui, Senhor, disponível no mercado de trabalho, eu libero agora, Senhor, o leite e o mel que está debaixo da minha língua, e declaro: portas se abram agora, portas se abram agora, em nome do Senhor Jesus. Oh, milagres estão sendo liberados, a unção do Senhor está disponível, a glória do Senhor está tocando as nossas vidas. Receba saúde, receba fogo, receba avivamento, receba agora, em nome de Jesus, a autorização para entrar diante deste novo tempo, em nome de Jesus. Senhor, eu sei que uma porta se abriu nesta tarde, e nós entramos por esta porta, Pai. Eu dou este passo, Senhor, como se estivesse de fato entrando para dentro desta porta, deste tempo novo, desta nova estação. E eu sei, Pai, que manifestações poderosas estão disponíveis, e que nós contaremos testemunhos incríveis daquilo que o Senhor está liberando, em nome de Jesus. Receba agora esta capacitação que vem do alto, receba agora o toque do Espírito Santo, receba agora, em nome de Jesus, este novo tempo que chega sobre a tua vida. E nesta convicção, vamos adorar a Deus em nome de Jesus.